Olá a todos vocês, grande alegria em estarmos juntos novamente. Prossegue a nossa série Evangelho e Espiritismo, Caminhos de Amor e Felicidade, estudando capítulos do livro Roteiro, psicografia de Chico Xavier, autoria espiritual do nosso conhecido Emmanuel. Comigo, o professor Marcos de Mário, que continuamos com esses episódios que nos fazem pensar. Marcos, bem-vindo. É verdade, Orson, com certeza que essa obra do Emmanuel nos faz pensar bastante, sem nenhuma dúvida, e ele nos leva a conceituações, toda uma visão do ser humano e do mundo dentro dessa visão espiritual que nós temos, que realmente merece muitas reflexões. Estamos hoje no capítulo 17, é o episódio número 18, com o significativo título de Evangelho e Trabalho. Marcos, esse capítulo ele é muito interessante, ele aprofunda a questão do trabalho, considerando a mentalidade que havia antes sobre o trabalho, antes do Cristo, porque, afinal de contas, esse título, Evangelho e Trabalho, traduz, indica para nós aí a chegada do Mestre na história humana e também ligando-se ao trabalho. Muito interessante, Marcos. É verdade, Orson. Realmente, primeiro, o nosso querido Emmanuel, ele traça, assim, né, historicamente, um painel da civilização humana antes de Jesus, e ele destaca que, em épocas passadas, o trabalho era mal visto. O trabalho era considerado apenas para os escravos, para os servos, todos aqueles que faziam parte da elite, tanto imperial quanto religiosa, esses não faziam o trabalho braçal, né? Então, o trabalho braçal era considerado uma coisa assim, muito ruim, muito baixa. Agora, é interessante porque nós espíritas lemos lá no Livro dos Espíritos, quando da Lei do Trabalho, que toda ocupação útil é trabalho. Claro que gregos trabalhavam, claro que todos ligados ao Império Romano trabalhavam, é óbvio, mas eles trabalhavam nas chamadas funções nobres. Então, a função militar, a função da legislação, da governança. Agora, fora disso, realmente era para os escravos e servos. Que coisa, né, Marcos? Que mentalidade que imperava naquele tempo, né? Porque nós vemos aqui no início do capítulo, nos primeiros parágrafos, como você disse aí, que o serviço era considerado desonra. O destaque social resultava da caça. Aqueles homens que apresentavam a grandes caças na época, isso dava um destaque social. Erguiam-se os tronos sobre escuros alicerces de rapinagem, e os favores da vida pertenciam aos mais argutos, aos mais poderosos. Interessante, Marcos, uma frase que está aqui: qualquer infelicidade econômica redundava em compulsório cativeiro. Quer dizer, olha que coisa interessante, como está aqui no destaque dado à primeira tela: a glorificação do trabalho é serviço evangélico. Antecedendo a influência do mestre, a terra era vasto latifúndio de senhores e escravos. Ô Marcos, isso aí faz lembrar que quem nascia no meio mais poderoso economicamente dizendo, era considerado um privilegiado. E quem não nascesse nesse meio privilegiado já era escravizado. Sim, sim, porque isso aí, sabe que isso perdurou durante muito tempo, né? Inclusive após Jesus. Mas, na sua época, se nós pegarmos, por exemplo, o Império Romano, né, que nós aqui no Ocidente conhecemos mais, então, para podermos fazer uma análise, nós vamos ver que eles, dominadores do mundo conhecido de então, eles submetiam os povos que eles iam conquistando. Para os romanos, todo povo conquistado era um povo escravizado, era um povo servil, e acabou. E eles, realmente, quando havia alguma crise econômica,
quem pagava pela crise econômica eram os pobres, eram aqueles que estavam escravizados, que eram servis. Agora, se ele fosse um nobre romano, né, se ele fosse de uma família mais abastada, se ele trabalhasse para o governo romano, ele tinha todos os privilégios. Os romanos foram os primeiros que entregaram para nós um código civil. Mas o Código Civil romano dava muitos privilégios para os cidadãos romanos. Então, aqueles que não tinham a cidadania romana, basicamente não tinham privilégios a não ser servir o Estado. E se não servisse o Estado, ele era eliminado. E o Império Romano não pensava duas vezes para fazer isso. Nós, claro, podemos citar aqui as perseguições feitas aos próprios cristãos, por exemplo, mas em vários e vários episódios da história do Império Romano, nós vemos os césares, os imperadores, darem ordens aos seus generais para simplesmente dizimar populações inteiras, né? Tirar do mapa determinada etnia, determinada nação. Então, era a lei do mais forte contra o mais fraco. E aí nós vemos que, realmente, ou você era um cidadão romano e conseguia o privilégio da lei, ou você, basicamente, não era nada. O Marcos, olha, nós estamos aqui no século XXI, ainda com a predominância do egoísmo. Mas se voltarmos a essa época aí, o egoísmo era ainda muito mais feroz e cruel, né? Porque não havia nenhuma noção de tentativa de respeito. Quer dizer, é o que você acabou de dizer aí, né? Era escravizado, simplesmente escravizado. Sim, exatamente, Orson. Sim, nós continuamos egoístas, você colocou muito bem. Continuamos. Mas, naquela época, o egoísmo estava aliado à crueldade, que se considerava algo normal. Era normal, claro. Por quê? Porque o outro não é nada, e como o outro não é nada, ele não pode me atrapalhar, ele não pode atrapalhar o Estado. E como ele não é nada, ele pode ser perfeitamente eliminado. Agora, os romanos, eles não faziam a eliminação pela eliminação, eles usavam da crueldade. Não sei se você sabe, Orson, todos que estão acompanhando aqui a nossa série, mas em batalhas, normalmente as tropas romanas, elas eram dirigidas por mais de um general. Então, tinham as tropas de um general, tinham as tropas de outro general. Quando a batalha terminasse com a vitória romana, os soldados iam a campo para arrancar as flechas dos corpos dos inimigos. Mas por que eles faziam isso? É que as flechas eram marcadas a qual tropa ela pertencia, ou seja, a qual general. Então, a contagem das flechas é que ia dizer qual general romano tinha sido mais vitorioso. Só é a crueldade da crueldade, né? A bestialidade, não ter nenhuma reverência pela vida, nada. Porque, para eles, os outros, ou seja, os não romanos, não eram nada. E aí você tem esse egoísmo com a crueldade. Incrível isso, né? É muito interessante. Agora, em todas as épocas, Marcos, como o próprio Emmanuel ressalta aqui, sempre houve na Terra espíritos mais nobres. E naquela época também havia espíritos mais evoluídos do que a maioria das criaturas encarnadas. E esses espíritos, destaca Emmanuel aqui, mais nobres, na maioria das vezes, demoravam-se na subalternidade absoluta, suando e gemendo para sustentar o carro púrpureo dos opressores. Então, o Emmanuel vai destacar isso. Pululavam escravos de todos os matizes e somente a eles era dado o dever de servir como austera punição. Roma, inclusive, jazia repleta de cativos tomados ao Egito e à Grécia. Olha que história sangrenta da Gália e ao Ponto. Só na Revolução de Espartaco, no ano de 71, Emmanuel faz essa informação aqui, antes da era cristã, foram condenados à morte 30 mil escravos, cuja única falta era aspirar ao trabalho digno em edificante liberdade. Marcos, que absurdo, rapaz, essa luta sangrenta por conquistar a liberdade num trabalho digno. Que luta a história humana, viu? É verdade, Orson. É por isso que nós precisávamos da presença de Jesus aqui na Terra.
era preciso dar um basta, não era preciso dividir, né, essa história da humanidade para que nós passássemos a compreender a lei de amor, porque realmente essa história antiga, antes de Jesus, é uma história de barbárie. E é interessante porque os nossos historiadores chamam todos esses povos de civilização, né? Civilização romana, civilização grega, civilização persa, assim por diante. Mas quando nós estudamos o Espiritismo através do Livro dos Espíritos, nós vamos entender que eles não tiveram nada de civilização, porque numa civilização, uma verdadeira civilização, o bem deve predominar sobre o mal. Quer dizer, ninguém pode morrer de fome, não pode haver essa crueldade. Então, na verdade, nós deveríamos ter outro nome, né, para não chamá-los realmente de civilização, que nós ainda não somos. Os espíritos superiores são muito claros. Nós somos uma sociedade intelectualmente mais avançada, mas estamos longe de ser, de fato, uma civilização. Ô Marcos, lê, por favor, a tela número 2 que nós colocamos. Vamos lá, o nosso querido Emmanuel, continuando seu texto, e ele vem nos dizer: com Jesus, no entanto, nova época surge para o mundo. O ministério do Senhor é, sobretudo, de ação e movimento. Sabe, Orson, lendo essa frase, esse texto do Emmanuel, por isso que os judeus ficaram escandalizados com ele, porque ele não parava de trabalhar. Inclusive, houve a grande polêmica do trabalho no sábado, que era considerado dia sagrado para o judeu, e Jesus mostrando que a dor, o sofrimento e assim por diante do ser humano não tem hora marcada, dia marcado. Nós estamos precisando auxiliar, como sempre precisamos de auxílio. E ele responde aos doutores da lei da época, dizendo: olha, meu pai trabalha até hoje, que é Deus, né? Então, se Deus, que é nosso pai, trabalha até hoje, por que nós haveremos de ter um dia inteiro para não trabalhar? Isso não existe na lei divina. Então, nós temos que trabalhar, temos que estar sempre em movimento. Isso era um escândalo para os judeus, e, na sequência, quando o cristianismo começa a se espalhar pelo Império Romano, passou a ser um escândalo para os romanos. Porque os romanos olhavam para os cristãos e esses cristãos são loucos. Né? Eles seguem esse tal de profeta, o tal de Jesus lá da Galileia, mas eles só vivem amparando o próximo, distribuindo o que tem para os outros. Estão o tempo todo aí realizando coisas. Eles são loucos. Eles não vão a festas. Olha só, eles não vão a festas, não se divertem como nós nos divertimos, não tomam vinho, não ficam embriagados. Nossa, que escândalo. Ainda respeitam a mulher do outro. Eles só podem ser loucos, não? Esse profeta aí deles aí, ou Deus, eles consideravam que Jesus fosse uma espécie de Deus, né? Então eles achavam que era loucura, porque era tudo completamente diferente do que eles sempre fizeram e do que acreditavam. E como eles viam que os cristãos colocavam a mão na massa, eles ficavam horrorizados. Eles eram nobres, eles eram patrícios. Como assim? E quando eles viam que um patrício romano, um nobre romano, se convertia ao cristianismo, a primeira coisa que essa pessoa fazia era entregar os seus bens, era começar a se vestir de uma forma mais simples. Aí eles achavam que isso era uma loucura, que ia acabar com a humanidade se aquilo continuasse. E aí começaram as perseguições. Pois Jesus e os seus contemporâneos que o seguiam, que o acompanhavam, e que sensibilizavam-se com a sua atuação de ação, de movimento, Jesus curava as pessoas, Jesus atendia os aflitos, consolava com a sua voz, com o seu olhar, com o toque. Jesus revolucionou a sua época e as pessoas que com ele travavam conhecimento, buscando-o. E esta ação de Jesus, esse movimento de fraternidade estimulado por Jesus através do próprio exemplo pessoal, contagiava os seus seguidores, né? E aí incomodava aqueles que viviam omissos, indiferentes, nesse processo todo que nós estamos falando aqui nesse episódio de hoje sobre crueldade
e indiferença e egoísmo feroz que se tratava naquele tempo, né? Então, nós vemos que Jesus, nas mais diversas funções de atendimento às aflições humanas, demonstrava trabalho e estimulava o trabalho de atender às carências humanas que, como hoje, se apresentam tão diversificadas. Isso modificou todo o esquema que se apresentava ali na vivência daqueles homens e mulheres. Então, nós vamos ver, né, Marcos, que como o próprio Emmanuel usa uma frase muito feliz aqui no seu capítulo, que o trabalho, exatamente pelo exemplo de Jesus, passa então a ser interpretado por bênção divina. Olha que informação importante essa, né? Antes, não, o trabalho era algo destinado aos escravos, aos chamados servidores escravizados. Com Jesus mudou a feição, Marcos. O trabalho passa a ser interpretado como uma bênção, como, aliás, devemos interpretar e já entendemos isso no dia de hoje, até porque desenvolve a inteligência, desenvolve a agilidade, a capacidade. Nós estamos utilizando aqui um instrumento virtual que é fruto do trabalho, fruto da inteligência de uma pessoa, de uma equipe de pessoas, enfim, ainda que seja uma plataforma paga, que tem um certo custo, mas é fruto do trabalho. Então, Jesus estimula isso. Por isso que nós temos uma nova fase no binômio evangelho e trabalho. É verdade, Orson. E olhando para o Império Romano, você vê que fraternidade, caridade, trabalho, eram palavras basicamente desconhecidas deles. E isso vai gerar ociosidade e vai gerar a depravação da própria sociedade romana com o passar do tempo. Porque se você não se ocupa utilmente, se você não vê o trabalho como uma bênção divina, ou no caso deles, uma bênção dos deuses, já que eles tinham toda uma mitologia, né? O que você vai fazer da vida? Se você já tem o que precisa, já herdou dos pais, já tem o cargo já está lá reservado para você, você começa a cair, então, na ociosidade, você começa a cair nas festas, na corrupção moral, e foi isso que começou a acontecer. O que sustentou a humanidade foi justamente o cristianismo, o evangelho, porque os adeptos do cristianismo viram no trabalho essa bênção divina, porque através do trabalho eles podiam crescer não pura e simplesmente do ponto de vista material, mas principalmente do ponto de vista espiritual, e que eles precisavam se ocupar utilmente, porque a miséria naquela época na humanidade era muito grande. A grande maioria vivia na miséria, era analfabeta, não tinha nenhum tipo de direito, então eles se voltaram para isso. Aí, Orson, dá para imaginar naquela época a incompreensão romana, porque caridade, fraternidade, perdão, amor ao próximo, trabalho para o bem coletivo, essas coisas não existiam para os romanos. O que existia para eles era dominação. Eles eram os fortes, os outros eram os fracos. E acabou. Eles eram civilizados, os demais eram bárbaros. Mas os cristãos vieram para mudar isso. Olha, não é isso, não. Nada disso. E graças a Deus, apesar de todas as perseguições, o cristianismo foi tão forte, porque a mensagem de Jesus é muito forte, que todas as perseguições redundavam apenas no crescimento da mensagem crística. Até que ali no ano 325, finalmente o imperador romano se rendeu e acabou reconhecendo finalmente o cristianismo, e aí nós começamos a mudar definitivamente a história da humanidade. Aí começa um novo capítulo. E Emmanuel tem um parágrafo muito bonito nesse capítulo, que eu não posso me furtar de ler. Após referir-se que as pessoas convertidas ao Evangelho se consagram inteiramente ao serviço, como objetivo de amparar os companheiros necessitados, Emmanuel diz com muita beleza textual aqui: espalham-se aprendizes da Boa Nova nas atividades da indústria e da agricultura, das artes e das ciências, da instrução e do comércio, da enfermagem, da limpeza pública, disputando recursos para o auxílio aos associados de ideal
na servidão ou na indigência, no sofrimento e nas prisões. Há quem jejue por 2 ou 3 dias seguidos, a fim de economizar dinheiro, Marcos, para os serviços de assistência ao próximo, sob a direção do pastor. Olha aí o ideal cristão prevalecendo. Porque na época, os doentes, os miseráveis, eles eram segregados da sociedade para morrer. Sim. E com a mensagem do Evangelho, nós começamos a exercer a caridade. Nós somos seres humanos, são filhos de Deus, nossos irmãos e irmãs. Então, um novo conceito sobre o ser humano, um novo conceito sobre a sociedade, começa a surgir com o Evangelho. E os primeiros cristãos entenderam isso rapidamente, da necessidade não apenas de esclarecer com a nova mensagem, mas de amparar, de auxiliar. E aí a caridade, como trabalho, começa, então, a crescer cada vez mais. Tanto que a Igreja Católica, que vai ser formada no ano 325, ela elege realmente a benemerência, a caridade, como um roteiro para se ganhar o chamado reino dos céus, que Jesus havia anunciado. E nós temos aqui que reconhecer que, apesar dos desvios acontecidos ao longo da história, que as obras de benemerência ligadas ao catolicismo, aos seguidores cristãos, realmente fizeram a diferença na sequência histórica da humanidade. Então, começamos a mudar o roteiro, né? Começamos a mudar a caminhada que estávamos fazendo aqui na Terra, graças justamente a Jesus e as lições de amor ao próximo. E aí, Marcos, o nosso Emmanuel traz o exemplo de um privilegiado da época, que é o nosso Saulo de Tarso, que depois se transforma em Paulo. E o nosso Emmanuel traz o exemplo deste que pertencia a uma classe privilegiada da sociedade e que fez uma modificação radical. Eu vou deixar para você ler aí o trecho de Emmanuel. Então, Emmanuel vai nos trazer Paulo de Tarso. Aliás, Emmanuel é um grande admirador de Paulo de Tarso. Sim. E ele, lembrando esse grande apóstolo do Evangelho, diz que ele, transferindo-se da dignidade do sinédrio para o duro labor do tear, é o símbolo do cristão que educa e realiza, demonstrando que a claridade do ensino deve aliar-se à glória do exemplo. Trazer Paulo de Tarso é realmente espetacular, porque Paulo, ao sair da toga de doutor da lei judaica, de não pertencer mais ao sinédrio e abraçar o cristianismo, ele não apenas mudou a sua vestimenta para ser agora um homem do povo, mas ele foi muito claro, logo no início do apostolado, que o cristão, o seguidor de Jesus, não deveria pesar na economia da sociedade. Ele não deveria viver de donativos, da ajuda do próximo. Ele deveria trabalhar. Paulo, na sua infância, como era comum entre os judeus, ele aprendeu a profissão do pai. O pai era tecelão, e na sequência ele vai se tornar lá na cidade de Tarso um mercador de tecidos. Então, Paulo sabia trabalhar no tear. Paulo era um tecelão. Então, o que ele faz a partir dali que ele abraça o cristianismo? Por todos os lugares que ele ia, ele trabalhava braçalmente no tear, nas lojas e tendas que confeccionavam os tecidos. Ele fez isso a vida toda, mostrando, então, que é preciso dar o próprio exemplo. E Paulo de Tarso foi esse exemplo. Humilde, simples, trabalhando no tear, se sustentando para não pesar a ninguém, fazendo as campanhas, espalhando o evangelho, e virou um símbolo para todos os cristãos e que deve ser um símbolo para nós até os dias de hoje. Né? Ô Marcos, referindo-se a esse grande personagem do Evangelho, neste capítulo que tem o título Evangelho e Trabalho, a lembrança
da trajetória de Paulo Tarso, talvez seja o melhor exemplo para esse capítulo aqui, né? Porque, olha, que coisa, essa conexão que há entre evangelho e trabalho, como você disse, vivendo, né? Dando exemplo mesmo, só poderia vir de um espírito desse quilate mesmo. Ah, é verdade, né? Eu gosto muito de ler sobre Paulo de Tarso, estudar sobre Paulo de Tarso. Aliás, nós temos duas obras principais, vamos dizer assim. Tem várias na literatura espírita sobre Paulo de Tarso. Vou destacar duas aqui. A primeira, e não poderia deixar de ser, é o magnífico romance Paulo e Estevão, também de autoria do Emmanuel, através do Chico Xavier. Mas vou destacar aqui também um outro livro que não é tão conhecido, mas é muito importante, que é o livro Paulo, um Homem em Cristo. O autor é o Rui Kremer. O livro é da Federação Espírita Brasileira e vale a pena fazer a leitura dessas duas obras, porque você fica impressionado realmente com Paulo, tudo que ele fez, tudo que ele enfrentou e sempre trabalhando. Porque para ele, como deve ser para todos os cristãos, trabalho é o que dignifica. Trabalho é que eleva. E quando você faz o trabalho à luz do Evangelho, você se espiritualiza, né? E você está levando os outros a compreenderem essa mensagem magnífica que nos mostra que quando você trabalha é quando você consegue, de fato, se desenvolver rumo à sua perfeição. Perfeito, Marcos, perfeito. E o Emmanuel encerra o seu magnífico capítulo Trabalho e Evangelho com este parágrafo que nós vamos ler. E até hoje, honrando no trabalho digno a sua norma fundamental de ação, o cristianismo é a força libertadora da humanidade nos quadrantes do mundo inteiro. Bonito isso, Marcos. Extremamente profundo para a nossa reflexão, esse final do capítulo 17 desta notável obra. É verdade, Orson. Trabalho digno, né? Então, ou seja, a ocupação útil. E com o cristianismo, sem nenhuma dúvida, nós nos libertamos, né? E o Espiritismo veio nos auxiliar a isso, porque o Espiritismo veio reviver em espírito e verdade o cristianismo, né? O Evangelho, as lições morais do nosso Mestre Jesus. Então, compreendamos isso, nós que somos espíritas e também cristãos, que precisamos sempre estar ocupados utilmente, pensando sempre no bem do outro, no bem coletivo, porque é isso que vai nos moralizar, isso que vai nos espiritualizar, e podemos retornar depois à pátria espiritual com a consciência tranquila de que, usando as nossas forças, nós tentamos fazer o nosso melhor de acordo com as lições do Evangelho. E eu encerro aqui agradecendo a sua atenção com esse destaque dado pela frase de Emmanuel, né? Que o cristianismo coloca como norma fundamental de ação o trabalho digno. Olha que coisa importante esta definição de Emmanuel aí, no último parágrafo do capítulo. Muito obrigado, Marcos de Mário, muito obrigado a você que nos acompanhou. Este é o episódio número 18. Na próxima semana nós temos o episódio número 19, em que, aliás, o capítulo 18, na próxima semana, o episódio 19, Evangelho e Exclusivismo. Vamos continuar com a nossa série na próxima semana. Até lá, muito obrigado a você. Fiquem bem.